depiladora deve saber que depilar vai muito mais do que simplesmente arrancar os pelos. Ela conta com técnicas que auxiliam, que complementam o processo de depilação, tanto pré quanto pós-depilação. E é isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje, sobre o alta frequência. Esse aparelhinho aqui faz milagres e ele é uma técnica que a gente utiliza no pós-depilatório. Vamos saber quais são os benefícios desse aparelhinho da eletroterapia na pele da sua cliente. Vamos conferir o vídeo? O alta frequência, gente, nada mais é do que uma corrente elétrica alternada, bidirecional. Ele é muito usado nos tratamentos estéticos, como limpeza de pele e até na própria cosmetologia, que auxilia os tratamentos de pele, potencializa o processo dos cosméticos na pele da cliente. E na depilação não é diferente. Ele também auxilia os processos pós-depilatórios e faz milagre na pele da sua cliente. E é sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje, sobre o aparelhinho da alta frequência. Os efeitos e propriedades do alta frequência direcionados para a depilação são inúmeros e eu vou falar de alguns deles aqui neste vídeo. O primeiro efeito, gente, é o fisiológico. O que realmente esse aparelhinho faz na pele direcionado. Primeiro, ele promove o aquecimento tecidual. Consequentemente, promove a vasodilatação, e o aquecimento do tecido. Outro efeito fisiológico muito bom desse aparelho é que ele melhora a oxigenação e nutrição celular. Exatamente, ele nutre essas células que foram agredidas com o processo de depilação. Ele agiliza a coagulação sanguínea, evitando hemorragias. Sabe aquela cliente que sangra no pós-depilatório? Após você fazer a higienização, o aparelhinho de alta frequência, ele vai o quê? Cauterizar esses poros, evitando que o sangue continue a sair, cauterizando ali, então evitando pequenas hemorragias. E auxilia também na nutrição e no sistema neuromuscular, porque ao você passar na pele, ele estimula aqueles nervos, a musculatura, então relaxa a musculatura da pele. Então os benefícios fisiológicos, assim, são realmente visíveis. Vamos falar de mais alguns outros que eu selecionei aqui também. Efeitos terapêuticos. Ele é considerado um efeito sedativo e anestésico, porque ele relaxa as terminações, ele relaxa a pele da cliente. Então, os efeitos assim, como será psicologicamente falando, a cliente fica mais relaxada, a musculatura ela dá uma relaxada e isso é um benefício muito importante para o pós-depilatório. Por quê? Porque querendo ou não, tem aquele ardidinho, ela passou por um processo de dor, ao ser depilado com a cera, então o psicológico daquele ardidinho assim, e é muito importante o aparelho, ele realmente age como ele age sobre as terminações nervosas, ele dá esse relaxamento muscular e é um efeito muito bacana, vale a pena. E o alta frequência, gente, ele também tem as suas propriedades, muito importante. Ele é fungicida, destrói alguns tipos de fungos, bactericida, destrói algumas bactérias e evita a sua proliferação, e ação desinfetante, porque ele age como uma desinfetação geral da pele, então ele tem um efeito antisséptico na pele da cliente. Então, assim, os benefícios que esse aparelhinho traz nos pós-depilatório, que fica todos os poros abertos, que tira aquele vermelhão, que age sobre as terminações nervosas, é muito bacana. É assim uma coisa que todo depilador deve investir como técnica complementar à depilação da sua cliente. Esse aparelhinho aqui, gente, ele vem com 2 eletrodos, tá? O que eu estou usando aqui é da Ibramed. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo, ok? E ele vem, geralmente quando você compra, ele vem com 2 eletrodos. Esse aqui meu veio com cebolão e veio com pente, tá? Então esse pentinho você só troca,
né? Você aplica assim no cabelo também, com o mesmo aparelho, e ele é muito usado assim pelas cabeleireiras, porque como o efeito dele não muda, então as cabeleireiras às vezes usam como tratamento de caspa, seborreia, oxigenação do couro cabeludo. Então assim, é uma dica também para as cabeleireiras que vale a pena investir, né, nessas técnicas auxiliares a tratamentos de pele, enfim. E tem duas formas de usar esse aparelho aqui. Deixa eu guardar aqui. Tem duas formas de usar esse aparelho. Ou você pode usar diretamente na pele, onde você fica segurando o aparelho na pele, tá? Tem que tomar cuidado aqui com a potência. Quanto mais forte, mais ondas eletromagnéticas ele emite, né? Então deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Ó, aqui tem a intensidade, eu vou colocar aqui no pequeno para estar demonstrando. Então, ó, você segura ele na pele, então essa é a ação direta na pele. Então você depilou lá, por exemplo, o rosto da sua cliente, né? Ficou lá, fez a barba, muito usado em barba masculina. Então você usa de uma forma direta, ele vai cauterizar aquele poro que sangrou, ou no caso, vamos supor, uma limpeza de pele, que espremeu aquela espinha, ou tava com um pelo encravado, que você tirou aquele pelinho e ficou sangrando, ficou aquele poro aberto, dilatado, ó, diretamente ele vai agir naquela terminação nervosa e vai cauterizar e desinfectar aquele poro contaminado e evitar com que volte a foliculite, volte o pelo encravado, porque ele vai agir lá dentro. Ou de forma indireta, né? De forma indireta é quando você dá pequenas palpadinhas na pele, então as ondas elas vão emitir um raiozinho assim, não é nada de choque, tá, gente? É suave, então você pode, ó, passar na pele da sua cliente sem medo, tá? Isso é uma ação assim muito relaxante e realmente um efeito espetacular no pós-depilatório, ajuda muito, ok? E tem mais algumas coisas que eu quero falar pra você, de alguns cuidados, tá? Então, para quem vai usar o alta frequência, precisa ter alguns cuidados. Vou dizer quais são. Primeiro, o alta frequência, gente, ele é proibido, ou seja, você não pode usar o alta frequência em pessoas que possuem marca-passo e gestante. Por quê? Porque ele emite ondas magnéticas e isso, né, o marca-passo é um aparelho, né, então pode dar uma interferência ali na codificação do aparelho, enfim. E gestantes, né, porque age na corrente sanguínea, vai nas terminações nervosas e isso é muito prejudicial. Então, vai ter a ficha de anamnese da sua cliente, né, para você acompanhar e saber se você pode ou não usar o alta frequência. Mas a grosso modo é só essas duas observações, pessoas que têm marca-passo, né, e gestantes. Outra coisa, gente, o alta frequência ele tem que ser aplicado sobre a pele seca. Então você, antes de fazer a depilação, você vai fazer toda a asepsia, vai fazer a técnica de depilação, depois vai limpar a pele, principalmente se você usa uma cera que deixa resíduos. Então você tem que fazer toda a asepsia, tirar toda aquela cera da pele, deixou a pele secar, aí você vai aplicar. Você não pode aplicar sobre a pele úmida, porque todo mundo sabe, quando você está no molhado e vai mexer numa corrente elétrica, você pode levar um choque. Então, com alta frequência não é diferente, tá? Então, a pele tem que estar sequinha. Após usar o aparelho, lá na sua cliente, você vai finalizar com o gel, porque o gel calmante, ele também é um auxiliar, independente se você vai usar o alta frequência ou não. Ele ajuda a fechar os poros, ele ajuda a acalmar a pele. Então, acabou de usar o alta frequência, gel calmante. E se for um rosto, sobrancelha, protetor solar, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber quais são os benefícios do alta frequência no pós-depilatório. A sua cliente merece e ela vai sentir toda a diferença no seu profissionalismo. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe alguns curtir aí para saber que vocês estão gostando. Se inscrevam no canal, que é muito importante para mim. Acione o sininho aí para receber os novos vídeos e comente. O seu comentário, o seu feedback é muito importante para mim. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Então a aula de hoje foi sobre o alta frequência, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão!